Bom dia, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos recapitular o capítulo 4, que trata sobre genética e biotecnologia na atualidade. Vejam só, nessa imagem, vocês têm aí um clone de uma ovelha, que ficou conhecida como ovelha Dolly. Bom, e nos dias atuais, né? Essa reportagem aqui, pessoal, ela vem trazendo um questionamento da seguinte forma: por que sequenciar o genoma do novo coronavírus é importante? A gente sabe que em 24 horas, né, já se sabia o sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2, né, ou Covid-19. Nesse caso, pessoal, a importância foi essencial para detectar as mutações e buscar uma vacina. Né? E um questionamento: o que é genoma? Né? Genoma, pessoal, ele vem ser um material genético que contém as informações de um organismo. No caso dos seres vivos, ele é o DNA. No caso dos vírus, a gente sabe que ele possui dois tipos de moléculas, que pode ser o DNA ou o RNA. De forma geral, pessoal, o DNA ele possui essa forma aqui, em forma de hélice, uma dupla fita, onde vamos encontrar as seguintes bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina e timina. E o RNA ele é uma fita simples, única, onde ao invés de timina vai ter a uracila. A biotecnologia, pessoal, ela explora processos celulares e biomoleculares para desenvolver tecnologias e produtos que ajudam a melhorar a qualidade de vida e também a saúde das pessoas. A manipulação do DNA ele envolve muitas aplicações, mas a gente vai ver aqui um pouquinho sobre identificação de pessoas com base na análise de DNA, teste de paternidade, produção de medicamento, alimentos transgênicos. A base para a engenharia genética está na técnica do RNA recombinante, utilizado por muitos pesquisadores. É o que vamos ver aqui. A gente vai ver clonagem do DNA e construção do DNA recombinante. Nesse exemplo, nós temos a produção de insulina, que é importantíssimo para as pessoas que têm diabetes. Vejamos só, aqui nós temos uma bactéria. A gente sabe que a bactéria ela possui dois tipos de DNA, o DNA bacteriano e o plasmídio. Nesse caso, o plasmídio ele vai ser recortado em duas partes, no qual vai ter a ação das enzimas de restrição. E ele cortando esse plasmídio vai possibilitar ele receber um gene de qualquer outro organismo. Nesse caso de estudo, é a célula humana, nós temos a célula do pâncreas, pois é ele que é responsável por produzir a insulina. Então, foi recortado também da célula humana o gene que produz a insulina, né, isolado, e depois ele foi combinado com o DNA da bactéria. Essa combinação só ocorre porque existe uma enzima chamada DNA ligase, que promove a ligação dos fragmentos de DNA. Depois é inserido na bactéria com outros tipos de técnica, do qual a gente sabe que as bactérias elas se reproduzem muito fáceis. Então, elas vão multiplicar sucessivamente. E desse modo, elas vão produzir insulina igual à humana. Como eu havia dito, os diabéticos, né, eles foi beneficiado, né, com essa técnica, porque assim, antigamente, pessoal, eles utilizavam insulina de cadáver, que poderia ocorrer contaminação, ou ainda insulina de animais, que poderia causar reações alérgicas. Nós também vamos encontrar os organismos geneticamente modificados, no caso, animais e plantas transgênicos. Nesse exemplo aqui, a gente tem um camundongo fluorescente, que reafirmou a possibilidade de outro animal receber, né, o gene de outra espécie. Né? E assim, foi possível fazer outras aplicações, que foi no caso dos alimentos transgênicos. A exemplo do milho. Se você observar aí na sua casa, você vai encontrar no pacote de cuscuz, de mingau, né?
de biscoito, também do seu salgadinho, esse Tzinho aqui, que quer dizer que contém substância com base de transgênico, né? Ou de milho ou soja. Esse exemplo aqui, pessoal, ele mostra a formação de cabras transgênicas produtoras de leite como fator coagulante. A gente sabe que algumas pessoas têm deficiência em fator coagulante, então ela consome esse leite. Como foi que foi possível isso? Também foi estudado qual o material genético o gene, né, que vai produzir esse fator de coagulante, que foi feito um DNA recombinante sendo injetado numa célula ovo. Então, esse embrião vai receber esse gene para produzir o fator de coagulante. Esse embrião está implantado no útero de uma cabra e, no caso, né, uma cabra fêmea, ao nascer, né, com o tempo, ela vai produzir o leite com um fator coagulante. A análise do DNA, ela foi possível quando se fez essa técnica de separação em gel por eletroforese, onde o DNA ele pode ser recortado em fragmentos de tamanhos diferentes, como a gente pode ver aqui, e é colocado em uma gelatina, como nessa imagem. Ele é aplicado e submetido a um campo elétrico. Assim, os fragmentos maiores, eles vão mais devagar, e os menores, mais rápido. E nessa carga, né, ele vai passar de um polo positivo, de um negativo para um positivo. Com isso, possibilitou a fazer-se o teste de paternidade. Aqui nós temos o exemplo de um teste de paternidade, onde nós temos a mãe e duas crianças e o possível pai. Nesse daqui, a gente tem a mãe que está em verde, a criança em vermelho e aqui o possível pai em azul. Observando os dados da mãe, a gente percebe que algumas bandas, né, que são fragmentos de DNA, é semelhante à da criança. E depois, analisando o do homem, né, alguns pedaços também são semelhantes a desse homem, diferente desse do item D, onde a gente tem fragmentos do DNA da criança que não está presente nesse homem. Então, o pai C, né, o possível pai C e o possível pai D, o D ele é descartado por conta de que essas bandas não combinam. Porque a gente sabe que nós somos formados por material genético oriundo, né, parte da mãe e parte do pai. Bem, pessoal, a aplicação, né, da biotecnologia ela é bastante ampla. Tem desde a agricultura, como vimos nas plantas transgênicas, mas também tem outros serviços, como pesticidas, mudas de plantas e árvores. Na alimentação, nós temos produções de pães, queijo, entre outros. Na química, na produção de butanol, acetona, outras substâncias. Eletrônica, os biosensores, que aí tem os biosensores que podem detectar, por exemplo, poluição de determinada substância na atmosfera, ou na água, na energia, né, a produção de etanol. Lembrando que no Brasil nós temos a produção de etanol a partir de cana-de-açúcar, que é um produto biotecnológico. No meio ambiente, pode ser utilizado para bactérias na recuperação de petróleo, no tratamento de lixo, purificação de água. Na pecuária, nos embriões, né, eles podem ser selecionados para ter embriões de corte, né, da carne, para um bom produtor de carne, ou também bom produtor de leite. No caso da saúde, a gente tem desde antibióticos, hormônios, produtos farmacêuticos, as vacinas, né, que a grande preocupação hoje em dia da vacina contra o Covid-19, reagentes e teste diagnóstico. Por exemplo, no caso do Covid, o teste diagnóstico, a gente tem esses testes rápidos. Como é que isso foi possível? Porque ele consegue detectar no sangue a mínima quantidade do vírus por conta do seu material genético ou do seu produto. Bom, lá na frente a gente fez um questionamento sobre o sequenciamento de genoma, né? Que seria esse sequenciamento de genoma? Ele vai buscar determinar a ordem de todas as bases nitrogenadas do genoma em um organismo,
ou seja, de todas as informações hereditárias contidas em seu material genético. Portanto, a partir desse princípio, foi realizado o projeto Genoma. Em 1990, ele procura mapear e sequenciar todos os genes da espécie humana. E a partir disso, pessoal, foi possível identificar genes responsáveis por doenças genéticas. Foi possível identificar genes para produzir remédios, como a gente viu da insulina, como também tem de hormônios do crescimento. Analisar o grau de parentesco evolutivo entre as espécies. Caracterizar a proteína, como é o caso de cânceres de próstata, que a gente sabe que através do sangue é possível detectar a proteína e dizer que aquela pessoa tem câncer de próstata, por exemplo. Entender o funcionamento dos genes e desenvolver organismos geneticamente modificados. Por exemplo, lá os transgênicos. Por que a gente vai ter um produto transgênico? Porque ele não vai sofrer a ação, por exemplo, de pragas. E isso é importante na agricultura. Bem, pessoal, a biotecnologia ela é muito ampla. Lembrando que dentro das importâncias nós temos na fermentações industriais, na indústria de análise, na produção de fármacos, indústria alimentícia, o uso de micro-organismos na agricultura, produção de vacina e melhoramento genético. Bem, pessoal, esse é um resumo da nossa aula passada. Então, fica em casa, tá? Hashtag fica em casa, fique bem, estudem e não é férias. Abraço!